Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à TV Crefito 1. Eu sou Maria Lima e no episódio de hoje a pauta é a importância da fisioterapia nas unidades de terapia intensiva. Essa especialidade da fisioterapia foi reconhecida pelo COFITO através da Resolução 392 no ano 2011. Para falar sobre esse tema, convidamos o fisioterapeuta, professor de pós-graduação e supervisor da UTI neurológica do Real Hospital Português no Recife, o Dr. Rafael Ali. Olá, Dr. Rafael, seja bem-vindo à TV Crefito 1. Olá, eu que agradeço o convite, e me disponho a explanar para vocês um pouquinho do mundo da fisioterapia na terapia intensiva, que é fantástico. Para começar esse bate-papo, pode explicar quais são as funções do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva? Pois não. Assim, não foge muito do que a gente tem como fisioterapia em geral, tá? Então, a nossa principal função é a prevenção, como também na reabilitação das funções orgânicas, tá? Então, muitas vezes, o nosso paciente chega na terapia intensiva com disfunção do sistema respiratório. Então, a gente vai trabalhar melhorando a função do sistema respiratório. Eventualmente, os pacientes, por se manterem muito tempo acamado, têm efeitos deletérios do imobilismo, então o profissional da fisioterapia ele vai intervir no perfil desse paciente. Então, normalmente, jura na promoção, na prevenção de lesões e na prevenção, como também a gente atua na reabilitação das funções. Maravilha! E como é a rotina do fisioterapeuta na UTI? Geralmente tem uma lista de tarefas a fazer ou é comum que surjam muitos imprevistos? Como é que isso funciona? Não, como tudo na vida, a gente precisa do projeto, né? Então, o mundo ideal seria o seguinte, a gente trabalha em escala de plantão, então você vai receber o plantão de um colega, né? Nessa passagem de plantão, devem ser orientadas as informações mais importantes para aquele dia. A gente tem uma primeira reunião com todos os plantonistas multidisciplinares, profissionais que atuam na terapia intensiva junto com o fisioterapeuta. Então a gente faz o que a gente chama de safety, uma pequena reunião para que todas as metas dos profissionais estejam congruentes para o resultado do nosso paciente. E aí o profissional depois vai dar uma olhada nos exames radiológicos, nos exames laboratoriais, para ter um entendimento daquele dia como é que se encontra o paciente, visto que o paciente na terapia intensiva é um paciente muito dinâmico. Terminou esse momento, ele vai, propriamente dito, à beira do leito, fazer a sua avaliação e, consequentemente, traçar o seu plano terapêutico diário. Eventualmente, como são pacientes críticos, eles podem ter alguns momentos de intercorrência que você precisa quebrar um pouquinho esse projeto diário, sanar essa intercorrência e, eventualmente, voltar para a sua prática diária. Mas, normalmente, a gente segue esse fluxo. É tudo muito bem organizado, né? Tem que ser, né? É o organizado dentro do momento desorganizado, vamos dizer assim. Dentro do possível. Do possível, sempre. E quais são os ganhos do paciente que é assistido pela fisioterapia respiratória dentro da UTI? Bom, eu sempre costumo dizer que o fisioterapeuta na terapia intensiva, ele é de extrema importância, tá? É um profissional que está preparado, para trabalhar com essas disfunções, No passado, a gente tinha uma visão da terapia intensiva muito voltada para a gravidade, uma terapia intensiva estática. A gente era conhecido mais como fisioterapeuta respiratório. Hoje em dia a gente sabe que o internamento na terapia intensiva traz uma síndrome. Então são vários sistemas que são acometidos durante o internamento do paciente, tá? Seja a distúrbio respiratório, que é a grande maioria dos pacientes, somente quando a gente vai voltar para pacientes do SUS, Então, um dos critérios para o paciente conseguir uma vaga em terapia intensiva na unidade pública seria ele estar sob o suporte de uma ventilação mecânica, um suporte de assistência ventilatória mecânica. Então, assim, é lógico que a parte primordial, respiratória, mas não deixando de mão a parte física. Então, o paciente, a ideia do fisioterapeuta é que a gente torne o paciente o mais independente possível, devolvendo ele para a sociedade com todas as suas funções, seja ela de vida diária, como também as suas funções laborais. Então, é nesse intuito que a gente trabalha com o doente na terapia intensiva, tentando que ele volte para a sociedade o mais ativo possível e continue sendo produtivo. E pegando o gancho nesse voltar para a sociedade, é inegável a importância da fisioterapia e principalmente nesse contexto de pandemia de Covid-19.
que realmente foi um grande salvamento, né? A fisioterapia ela salvou muitas vidas. E eu pergunto, como foi ser um fisioterapeuta de UTI nesse contexto? Bom, a gente vai relembrar um pouquinho esse momento tenebroso, né? Só sabe a dificuldade quem esteve no momento, né? E, sem sombra de dúvida, o fisioterapeuta ele foi fundamental. É um profissional que tem a competência hoje de fazer o gerenciamento da assistência ventilatória mecânica, né? Como promover o seu desmame. Então, ele é o profissional mais apto na terapia intensiva a trabalhar com o ventilador mecânico, coisa que foi extremamente utilizada, principalmente na primeira fase da Covid, aquele início lá, né, em 2020. Eu tive a oportunidade de estar presente no internamento em terapia intensiva dos primeiros pacientes aqui no estado de Pernambuco e a gente via o clima, né, tratar um desconhecido, um alarme muito grande, então o desespero nas equipes, né, de tratar o desconhecido. Isso me marcou bastante até hoje, né, quando a gente volta e pensa no que a gente passou, realmente fomos heróis, né, de fato, que saiu na mídia na época, que só sabe quem estava. Né? E o profissional de terapia, hoje em dia, não tem como ficar sem na terapia intensiva. Muito bom, na época da pandemia, que foi divulgado, né? Poucas pessoas tinham esse conhecimento que existia um profissional especificamente para tratar dessas situações. Né? Muitos até se perguntam o que é que um fisioterapeuta faz na terapia intensiva. E a pandemia direcionou um pouco os holofotes para que nós fôssemos reconhecidos. Né? Ainda tem um longo caminho a gente percorrer, mas eu tenho muita fé e sou entusiasta que dias melhores virão. Mas a pandemia, graças a Deus, controlamos e ficou a lição. Né? Se unir, todo mundo trabalhar junto em prol de um resultado único. Com certeza, inclusive durante esse período, fica até como dica também para quem nos assiste, fizemos o relato da linha de frente, em que convidávamos fisioterapeutas e também terapeutas ocupacionais para contar como era esse dia a dia, como era viver na pandemia e tratando pacientes que não se sabia muito como se agir, já que era tudo muito desconhecido. E o que eu posso dar de spoiler é que realmente é tudo muito emocionante. E a boa notícia é essa, né? Conseguimos controlar a pandemia e hoje está tudo bem. E realmente acho que a mídia deu um grande holofote para a fisioterapia nesse sentido. A pandemia teve início em 2020 e estamos em 2023, quando a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia de Covid-19. E eu imagino que o tratamento do paciente no começo da pandemia para agora mudou bastante, porque vocês aprenderam e foram evoluindo. O senhor pode contar um pouquinho sobre isso? Pois não, realmente foram momentos difíceis, né? Mas tudo que é difícil tem evolução. Né? Se a gente for trazer para o momento da sociedade, a gente viu que as grandes tragédias foi onde tiveram os grandes resultados. Né? Então, numa guerra, após uma guerra, a gente começou a saber o que é ventilação mecânica, foi criada nesse momento. E a pandemia não foi diferente. Um momento de muito medo, muito receio com o desconhecido, mas também muita dedicação dos cientistas, das pessoas que fazem ciência, que é importantíssimo para a nossa beira do leito. Né? Sem as pesquisas a gente não conseguia executar nada. Né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar sempre baseado em evidência, o que realmente vai ser eficiente para o nosso paciente, que é uma vida. Então a gente precisa primeiro pensar em segurança. Né? Então o que a gente levou de legado da época da pandemia na terapia intensiva foi o manejo do paciente. Né? Então uma coisa que a gente utilizava com menos frequência, que tem hoje um resultado comprovado, foi o posicionamento prona. Né? Colocar o paciente de barriga para baixo. Né? E aí, além dos benefícios que a gente já sabe que acontece na função respiratória, a equipe não era treinada. Então, como a gente fez com muita frequência na época da pandemia, hoje em dia, quando a gente tem um paciente nas condições parecidas que a gente encontrava lá na Covid-19, nas Cirares, hoje em dia a equipe já se comunica com o olhar e foi a terapêutica que foi muito realizada na Covid, que hoje em dia a gente meio que integrou no nosso ramo, no nosso rol de procedimentos com os pacientes. Além de também, do ponto de vista de ventilação mecânica, a gente ter descobertas de várias estratégias um pouco mais
assertivas do que a gente tinha antes, e isso só traz qualidade para o nosso doente. Mas eu acho que o posicionamento prona foi o que ficou de lição que a gente deve usar exaustivamente. Que maravilha, isso é muito bom também para o paciente que acaba tendo essa assistência que o beneficia muito. E mudando um pouquinho de assunto. Segundo a RDC 7 da Anvisa, é necessário um fisioterapeuta para atender 10 leitos de UTI no tempo de 18 horas. No entanto, no Rio Grande do Norte, a realidade é diferente. São 24 horas de plantão. E existe um PL que tramita em Pernambuco que quer instituir a mesma coisa, e a expectativa é que o mesmo seja implantado nos estados de Alagoas e também na Paraíba. Então eu pergunto, como fisioterapeuta de UTI, você acha que há ganhos de pacientes se essa carga horária de trabalho for aumentada? Sem dúvida. A RDC 7 ele foi um documento criado na época para dar segurança aos profissionais e até aos pacientes que recebem esse tipo de terapia, né? Então lá ele qualifica as opções, as quantidades mínimas para um funcionamento na terapia intensiva. Para quem trabalha no dia a dia terapia intensiva, a gente sabe da importância do profissional da fisioterapia, eventualmente 18 horas não faz por completo o tratamento, né? Então, sem sombra de dúvida, se essa PL for aprovada, se Deus quiser vai ser aprovada, 24 horas vai ter muito ganho para o paciente, porque você mantém a continuidade da terapia, né? Você não tem uma quebra, né? Inclusive, já existem alguns hospitais que eles vão além da RTC 7, que é uma exigência mínima, que eles já promovem a fisioterapia 24 horas. Ah, que bacana. E é inerente a gente que tem um pouco mais de tempo. Eu fui de uma época que não tinha RDC 7, então às vezes o fisioterapeuta ele ia, atendia o paciente e ia embora, o paciente ficava na vigilância do médico, do enfermeiro. E quando a gente começou a colocar o terapeuta dentro da UTI, né, no plantão de UTI, no início eram só apenas 12 horas, só durante o dia, a gente já viu o ganho que os pacientes tinham. Quando extrapolou para 18 horas, teve um ganho ainda maior e com certeza 24 horas é o ideal e eu vejo com bons olhos e acho que toda a sociedade, os pacientes vão se beneficiar. A fisioterapia em terapia intensiva, ela foi regulamentada pelo COFIT em 2011. E aí realmente era oficial, era regulamentada. E eu pergunto, quais são os caminhos para se tornar um fisioterapeuta de UTI? Pode contar pra gente? Posso, se puder ajudar. Na minha visão, na minha opinião, o fisioterapeuta da terapia intensiva, ele tem primeiro que se pautar de muito conhecimento, né? É uma especialidade bastante dinâmica, que está em constante evolução. A gente ainda não conhece tudo do paciente crítico, que é o paciente que a gente se destina a reabilitar, né? Então, acredito que uma formação bem feita, isso é fundamental, e com experiência prática, né? Infelizmente, a nossa grade curricular acadêmica, hoje em dia, ela ainda é um pouco deficitária, voltada para essa especialidade, e sem sombra de dúvida, a pós-graduação hoje em dia é o caminho inicial para quem quer trabalhar e ser um protagonista na fisioterapia e escolher pós-graduações que destinem um tempo maior de prática. A gente precisa ter muita prática, muita vivência para adquirir a expertise e trazer todo o benefício em prol do nosso doente. Então, em primeiro lugar, é conhecimento. Então, anotado aí, pessoal. Quem quer ser fisioterapeuta do UTI, né, já sabe como fazer isso agora. E quais são os desafios para a fisioterapia dentro da UTI? Isso quando a gente pensa que na UTI não tem só o fisioterapeuta, mas sim uma equipe multidisciplinar. Como é que isso funciona? Bom, desafios todo dia vai haver, né? A gente está lá para matar um leão por dia, né? E graças a Deus não estamos sozinhos. Eu vejo a multidisciplinaridade na terapia intensiva como essencial, né? É sempre bom qualquer peso a se carregar, que tem muita gente, né? Esse peso vai ficar menor. E é o que a gente trata com o nosso doente lá multidisciplinarmente, né? Cada um na sua área de conhecimento, concluindo para um objetivo único. O importante é uma comunicação efetiva, né? A gente não deixar laços soltos. Então, comunicar, falar bastante e explanar a sua opinião e que conjuntamente a gente consiga ter um bom plano terapêutico e que os nossos objetivos iniciais com o nosso doente sejam atendidos.
A conversa está muito boa, mas já caminhando para o fim da entrevista, eu quero fazer uma pergunta especial. O que é que o motiva a continuar nessa especialidade? Rapaz, assim, quando a gente consegue dar uma alta para um paciente na complexidade que a gente tem na terapia intensiva, é um sentimento que a gente não consegue explicar. Eu acho que é isso que mantém esse fogo, essa chama acesa. E eu sou apaixonado pelo que eu faço. Né? Conheci terapia intensiva em 2004, ainda na graduação, e desde então, já são mais de 17 anos, e eu vivo nesse ambiente com muita paixão. E a alegria é dar alta ao paciente funcional. Né? Graças a Deus, as sociedades hoje em dia, a médicas, a sociedade da fisioterapia, têm voltado para não sobreviver. Antigamente a gente tinha só a ideia de vai para a terapia intensiva, se não morrer tá bom. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma preocupação com funcionalidade, qualidade de vida. Né? E você dá alta a um paciente andando e ele voltando às suas atividades de vida diária, sua atividade laboral, eu acho que não tem preço. Então é isso que me motiva a cada dia de me dedicar, de poder oferecer ao meu paciente o que tem de melhor. Então eu sempre digo aos meus amigos, colegas, fisioterapeutas, que pensem como se fosse um membro da sua família. Faça sempre uma autocrítica. Né? O que é que eu posso fazer para melhorar a condição desse paciente no dia de hoje? E com certeza você vai ter muito sucesso no que você se destinar a fazer com amor. Lindo seu depoimento, e com ele chegamos ao fim da TV Grafito 1 e queria agradecer por participar dessa edição e, por favor, fique à vontade para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite. Né? Eu acho que quem sai com um prêmio sou eu. Né? Parabenizo pelo projeto que vocês estão executando aqui, extremamente importante. Né? Difundir conhecimento é sempre bom. E me coloco sempre à disposição no que for preciso. Tá? O meu intuito é sempre ajudar. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a TV Grafito 1, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e outros profissionais que nos assistem. Não esqueça de acompanhar as redes sociais do Conselho e o site www.grafito1.org.br. E por favor, fiquem à vontade para recomendar pautas que querem ver aqui na TV Grafito 1. Até a próxima edição.